Bom, televisão é um meio de comunicação que carrega já na própria palavra televisão uma coisa além do próprio meio técnico em si, né? A televisão, quando você fala televisão, ou você nem imagina que ele seja um meio de comunicação, ela parece que é uma coisa, um meio de entretenimento que você está habituado a conviver com ele, né? Todo mundo nasceu com televisão, a palavra televisão é uma palavra do cotidiano, é quase um eletrodoméstico, como diria o Caetano Veloso. Então, ela tem essa proximidade muito grande com as pessoas. Eu acho que ela serve para comunicar, para entreter, ela serve para dominar, ela serve para disseminar ideias, ela serve para, talvez, unir as pessoas. A televisão sempre foi vista, né, como, no Brasil principalmente, como uma forma de conseguir unir uma grande nação em torno de uma mesma língua, em torno de pensamentos razoavelmente comuns, né? Ela sempre foi vista como esse meio de integração, talvez o maior meio de integração. Hoje a gente tem a internet, mas a televisão nasceu com essa coisa de união, né? As pessoas falarem coisas parecidas, se entenderem, né? Os paraenses, de alguma forma, se aproximarem dos gaúchos. Então, ela tem essa ideia de rede, já antes da internet, com uma plataforma comum ao povo, à nação, né? E eu acho que ela serve para que a gente consiga se exprimir culturalmente, artisticamente, para que a gente tenha entretenimento fácil, barato, acessível a todos, né? Quando a gente fala televisão, ela também se caracteriza como uma espécie de produto, né? Quer dizer, eu vou fazer televisão, eu estou na televisão, né? Então, a televisão caracteriza-se também como uma forma de um produto audiovisual. É diferente do fazer cinema, estar no cinema ou outro suporte. Então, ela se caracteriza como uma forma como um produto, como uma coisa, né? Televisão também é isso. Estou fazendo televisão. Parece que você já tem um meio de pensar que resulta num determinado tipo de produto, né? Mas eu acho que ele é muito mais o veículo. A televisão, antes do advento da internet, eu acho que ela era aquela que assustou a todos, porque podia comer a todos. Quer dizer, dentro da televisão você podia comer o rádio, comer o teatro, comer o próprio cinema. A televisão poderia ser cinema também. Hoje em dia ela caminha também muito nessa linha, né, dela se transformar também nessas coisas todas. Quer dizer, as telas aumentam, o som melhora, então a televisão também pode ser cinema. A televisão pode ser muitas coisas. Então, ela cada vez mais, junto com a internet, a televisão também pode ser internet hoje. Quer dizer, o híbrido de televisão hoje também caminha para isso. Quer dizer, a televisão também come a internet, ou a internet come a televisão. O que acontece é que essa tela, que antes era chamada de televisão, agora está em questionamento. Quer dizer, o que nós temos hoje? Ela já é um avanço de tudo. Eu acho que ela talvez coma a internet, né? No sentido que a gente pense naquele objeto da sala de estar, que antes era televisão, aquele eletrodoméstico televisão. Esse eletrodoméstico se transforma hoje numa coisa muito maior do que a gente jamais viu. Então, ela talvez seja chamada ainda de televisão, talvez seja chamada, talvez esse nome até não exista no futuro, a gente não chame mais aquilo de televisão, talvez tenha um outro nome. Não, eu não acho que a grade, como a gente entende hoje, vai acabar na televisão aberta. Na televisão aberta, essa televisão massiva, esse fluxo humano, né, a gente trabalha de dia e tende a descansar de noite. Então, o horário do prime time, quando eu estou no sofá, eu estou ali para me dispor a isso. É claro que se esse mesmo canal que me transmite essas coisas ao vivo, se ele também me propuser, você pode assistir isto ou isto logo depois do telejornal, aí é uma opção. Aí eu tenho uma grade pontuada por coisas ao vivo, com possibilidades de eu optar por alguma coisa logo na sequência. Porque nem todos vão querer ver o filme
épico, outros vão querer ver uma comédia e outros vão querer ver, enfim, uma ficção científica. Se eu tiver essa opção, é bom, logo na sequência, para eu poder escolher, né? Eu acho que a televisão não interativa não é que ela esteja com os dias contados. Eu acho que a grande televisão, as grandes redes, elas podem até se afunilar mais, mas elas têm a tendência a serem as capitãs desse processo, na medida em que elas teriam muito poder de produção, muita capilaridade em angariar informações, e elas poderiam, com programações ao vivo, manter a atenção e manter o cara linkado. Agora, por outro lado, você também precisa segmentar e você também vai ter que ter on demand. Então, eu acho que as duas coisas vão conviver. Não acredito que seja, se você não tiver uma televisão interativa, não acredito que a televisão morra. A televisão vai continuar existindo com muita força na programação ao vivo e, enfim, em entretenimentos desses, por exemplo, quando eu vou lançar uma novela, um capítulo de novela, ele vai ser lançado naquele momento, naquele canal. Então eu tenho que estar sintonizado naquele momento e naquele canal. Uma outra possibilidade é você abrir a ideia de você assistir depois isso. Isso já é uma realidade. Então isso também tem força. Mas a hora que eu disponibilizar o meu produto, o meu capítulo 85 da novela, ele vai ser disponibilizado numa hora X. Então essa hora X pode ser uma hora importante de prime time de novela. Mas é claro que eu posso assistir no X+1 e X+2. Essa opção eu tenho que ter. Eu acho que a interatividade ela vai crescer também, é um outro dado que a gente não pode fugir, ainda mais com a televisão digital, as possibilidades vão ser imensas. Desde comércio até de envolvimento dramático, eu acho que a interatividade é um dado, é uma coisa que são aquelas coisas que são inexoráveis. Não poderemos sobreviver sem interatividade. Então, é um momento de reflexão. Como a gente vai poder se utilizar desse canal de comunicação com o espectador? Né? Comercial, sem dúvida nenhuma. Dramático, né? de envolvimento, sem dúvida nenhuma. Então, acho que essas duas correntes vão acontecer. É como fazer que nós não sabemos que ela não começou, mas que vai acontecer a interatividade, que ela vai ser crucial para esse dinamismo, sem dúvida nenhuma. A garotada que vem de internet hoje não vai sobreviver a uma televisão monolítica que fica despejando conteúdo. Eu vou ter que ter alguma forma de interatividade com isso. Porém, eu não sou dessas, não penso assim, se a televisão não for interativa, ela não vai existir. Nós sempre vamos precisar ser entretidos por uma boa história. Nós sempre, desde que o homem é homem, ele aprendeu a fabular, contar histórias. Contar histórias entretém as pessoas. Uma boa história, um bom contador de histórias, uma boa história audiovisual vai sempre entreter as pessoas. Não é toda hora que eu vou querer intervir nessa história ou ser interativo com essa história. Eu pego um livro, eu vou ler o livro, eu vou imaginar esse livro e os livros continuarão a existir, sejam eles de uma maneira ou de outra. Então a televisão também, eu acho que as grandes histórias vão continuar a existir sem que eu tenha que interagir. Pode haver possibilidades mas não vai ser isso que vai fazer. É a mesma coisa do 3D. A televisão será 3D no futuro total? Não é isso que vai fazer a televisão. Não é essa a questão no momento. A questão continua sendo a boa produção de conteúdo. Então, eu acredito, quando você tem um jogo de futebol, por exemplo, eu quero ver o jogo de futebol. Eu quero que aquele jogo de futebol seja transmitido. Antes era transmitido por 4 câmeras, 5 câmeras, provavelmente daqui a pouco 30 câmeras, todos os slows possíveis, em high definition, ele tem que ser muito bom. Porém, agora pinta a segunda tela, que é também inexorável. Eu acredito muito na questão da segunda tela. Quer dizer, a hora que eu tenho um jogo, vendo o jogo, um bom comentarista, um bom som, as imagens, o replay por vários ângulos, etc. Porém, agora eu posso ter uma segunda tela
e ver todos os stats, né, as estatísticas do jogo. Quantos tiros a gols foram feitos, qual é a velocidade da bola. Eu posso saber praticamente tudo hoje o que existe dentro das estatísticas, né? E eu posso, sim, também trabalhar nessa segunda tela com interatividade com a minha galera, com a comunidade dos torcedores. Então, a televisão, através da segunda tela, também vai se transformar tremendamente interativa. Porque ela sempre foi um veículo social, um veículo de comunicação, do living room, de se comentar ou de se fofocar no trabalho sobre o que se viu ontem. Mas agora, com a segunda tela na mão, com o iPad ou o que for na mão, com o tablet na mão, eu tenho outras possibilidades de fazer esse conteúdo repercutir e me transformar mais social. O volume de produção audiovisual será muito maior para o mesmo conteúdo. A hora que eu tiver uma novela, é evidente que eu quero saber outras cenas, bastidores, entrevistas com aquela atriz específica. Então, se eu estou com a segunda tela na mão, é uma tela de apoio, tenho a grande tela que está me fazendo a fantasia, ou que está me dando a grande informação, a tela pela qual eu estou plugado, eu posso ter uma segunda tela, eu terei uma segunda tela na mão para me comunicar com esse conteúdo de N mil formas, para me informar, para me aprofundar, para até me entreter, para poder fazer o chat com os meus amigos, conversar com os meus amigos, colocar os meus amigos numa tela e eventualmente conversar com 8 ou 9 ao mesmo tempo, enquanto eu estou vendo a televisão, entendeu? A hora que o cara que tem um gol, tem 9, 10 pessoas gritando gol junto comigo aqui, isso é inexorável. É assim, será assim. Quem vai pagar a conta de tanta produção audiovisual? Anos atrás, não se podia imaginar que haveria tanto volume de conteúdo, só em YouTube. Quem são essas pessoas que produzem tanto conteúdo? Quem vai ver tanto conteúdo? Quem vai pagar essa conta? Essa conta é mercado. Basicamente, se a gente está falando de uma programação de entretenimento comercial, quem paga é o mercado. Ele vai até onde dá. A hora que não dá, ele não vai mais. Por isso que eu acredito que seja tanto uma questão de produção de micros conteúdos que sejam praticamente gratuitos, que pessoas produzam ou coloquem pelo prazer de produzir quase a zero. Hoje em dia, muitas vezes você se questiona, fala assim, poxa vida, mas séries americanas, elas são exibidas numa terça-feira nos Estados Unidos, na quarta-feira de manhã ou na terça-feira à noite mesmo, ela já está disponível em algum site, legendada. Quem fez isso? Garotos que têm o prazer de traduzir aquele episódio, digitar, botar legenda e disponibilizar. Mediante o quê? Mediante uma coisa, legendas por caolho e pimpão. Está no final do negócio, acabou. O cara tem o prazer de fazer isso. Então tem muitas pessoas que vão produzir conteúdo, muitas vezes, extemporaneamente. Se eu tenho um cara que mora no interior de Pernambuco, interior do Pará, e acontece um incêndio lá no Pará, até uma grande emissora conseguir deslocar uma equipe, um helicóptero, um avião, uma canoa, sei lá o que, para chegar no local, vai demorar muito tempo. Com certeza, o morador da região tem um celular que grava imagens. Esse cara vai fazer essa matéria. Ele vai gravar esse tipo de informação. Quanto esse cara vai cobrar? O preço do mercado, da hora. Então, sempre tem gente produzindo coisas. E o mercado vai dizer o que é viável e o que não é viável. Com relação à propaganda na televisão, se eu tenho on-demand, eu tenho muito mais facilidade em pular o break para poder chegar no próximo bloco, né? Ou, de repente, o on-demand nem vem com breaks comerciais. Mas, de alguma maneira, esse programa precisa ser financiado. Então, você tem várias alternativas. Ou você tem, logo de cara, o product placement, que isso é uma tendência muito grande, porque você vai ter para sempre, independente se você baixe pirata, se você baixe daqui a um ano, se você baixa, eu sempre vou ter o meu produto ali, mas isso é uma questão de marca, eu consigo expor marca, eu não consigo trabalhar em varejo dentro dessa possibilidade da propaganda. Então, o varejo tem um problema
como ele vai solucionar isso. Talvez o varejo tenha que optar por promoções, por games, por ganhar coisas, que você tenha que desenvolver jogos com a propaganda de varejo para que o espectador se interesse em ver aquilo com uma possibilidade de ganho, de alguma maneira, ou de entretenimento também. Alguns outros casos, por exemplo, a gente tem no futebol, é muito claro, você não vai interromper 45 minutos de programação, você tem de quando em quando a logotipia e o slogan do patrocinador que aparece, todo mundo se acostumou com isso. Mas você vai ter que se reinventar, talvez pequenas marcas d'água, o product placement e coisas que sejam desenvolvidas com inteligência para não cansar o espectador, ao mesmo tempo você conseguir vender um produto ou anunciar o seu produto e ele fazendo parte do contexto da trama, seja ela qual for. Tem a questão do governo também. A gente não pode deixar a televisão totalmente à mercê do mercado. O mercado é importantíssimo e é ele que rege a grande parte da produção audiovisual no mundo. Mas a presença governamental também é importante. Você tem que manter um nicho de produção cultural, artística, que tenha um determinado público, seja provavelmente ele muito pequeno, que o mercado talvez não consiga, não se interesse por ele, mas é tarefa do governo olhar para esse segmento, produzir esse segmento, fomentar esse segmento e distribuir esse segmento através da televisão, internet, seja ela o que for, essa coisa audiovisual que vai ter no futuro. Então, esse é um outro viés que eu acho que o Estado deveria estar preocupado. É muito importante a formação, a educação do povo. Eu sou muito focado na questão da educação. Eu acho que você tem que, preocupação olhar para a educação do povo. Se a educação passa fortemente pela televisão, ela tem que se preocupar também com isso e principalmente com as crianças. Como é que você faz para ter um canal infantil? Você não pode anunciar para a criança. Você não pode vender um produto diretamente para a criança. Isso é um crime. A criança não está preparada para digerir o que é ficção, o que é fábula, do que é comércio. Então ela passa 3 horas na televisão de manhã, ela termina, na hora do almoço, ela está querendo uma bicicleta de R$300, R$500, um brinquedo que explode, outro que gruda. Isso tudo faz parte do universo lúdico dela. A publicidade tem que falar com os pais. Tem que, no máximo, se dirigir aos pais. E o governo deveria se preocupar com isso. Quer dizer, uma televisão infantil governamental, eu acho um passo corajoso e necessário até. Porque aí você tem como formar a criança. O que você vai dar de produtos para essa criança se formar? Então, eu acho importante você ter um canal cultural, um canal estatal, mas um canal, principalmente um canal do governo que faça programação infantil de qualidade. Acho que a programação segmentada não vai suprimir a programação genérica. A programação genérica vai crescer, vai ficar muito forte. Acho que as televisões abertas vão continuar a crescer, contanto que elas entendam, talvez, que a principal motor disso é a televisão ao vivo. E a televisão porosa ao real. A televisão, cada vez mais, ela vai ter que estar transmitindo o real em tempo real. Quer dizer, esse é o grande força da televisão aberta. E a televisão segmentada continua com o seu caminho, principalmente com programas on demand, quer dizer, programas que você compra e você assiste a hora que você quiser, do jeito que você quiser. Isso eu tenho poucas dúvidas com relação a isso. Eu acho que quanto mais, né, você tiver programação ao vivo forte e que represente ou que consiga não só atingir, mas refletir o que se passa no país, em todas as partes do país, você conseguir buscar o que se passa no país de interessante, mas que ele seja, você tenha uma porosidade, que você consiga chegar no meio da Serra Gaúcha, que você consiga chegar dentro de uma notícia muito interessante que está acontecendo nesse momento no Jalapão. Claro que os eventos esportivos ao vivo, jornalismo ao vivo,
Isso tudo vai fortalecer a televisão aberta e genérica. Também não acredito no fim da novela, quando se fala da novela, não. Eu acho que o horário noturno, chamado prime time, continua forte, vai continuar sempre forte, as pessoas sempre vão voltar do trabalho, à noite é em casa. Talvez eu tenha várias telas em casa, tela do pai, tela da mãe, tela do filho, da filhinha, a tela da empregada, a tela de todo mundo em casa, serão telas diferentes onde eu possa assistir. E eu não sei se eu vou estar tão interessado, todos muito interessados em ficarem buscando histórias, né? Quer dizer, algumas pessoas, a garotada que vem, está interessada em buscar histórias, buscar aquilo que as move. Então, eu vejo a televisão crescendo, até pelo número de telas. Então, se você fragmenta muito, você fala assim, quem vai ver tanta notícia? Quem vai assistir tanta televisão? Se tem tantos canais e tanta programação, o que acontece é que o número de telas aumenta. Então, se o número de telas aumenta, se eu tenho 5 TVs em casa, provavelmente as pessoas que não assistiam televisão antes vão começar a assistir mais televisão. E se eu passo 2 horas no ônibus, onde eu não assistia televisão nesse momento, eu também vou assistir televisão. Então, eu acho que o audiovisual e a televisão como um todo, e essa televisão internet, né, essa telenet aí, essa coisa nova que está surgindo, isso vai crescer exponencialmente nos próximos anos. Bom, na televisão de hoje, eu sinto, antes assim, de dizer o que eu acho que falta, eu acho que talvez seja interessante dizer o que eu acho que tem em excesso. Tem muito comércio, tem muita coisa vil, muita coisa que apela para uma cultura muito baixa, muito chula, muito idiotizante, isso tudo embalado de uma maneira muito plástica, muito mentirosa, muito marqueteira, focada em valores absolutamente superficiais. Eu acho que isso pode solapar realmente a inteligência, o caráter das pessoas. Então, a televisão hoje, eu acho que ela é muito vil. Ela é muito vil. E sempre há o argumento, não, mas é isso que o povo quer ver. É isso que o povo quer ver. Então, você tem programas jornalísticos que ficam martelando violência, violência, violência. Você tem programas de entretenimento que ficam apelando, os Big Brothers da vida, apelando à exploração do drama humano mais baixo, mais torpe. Programas até de ficção que ficam sobre assuntos irrelevantes, tratados de maneira como se fossem os grandes temas da humanidade. E eu não advogo, eu não sou nem um xiita, não advogo alta cultura na televisão, muito pelo contrário, eu advogo realmente a televisão como comunicação de massa para todas as classes. Só que eu acho que perdeu-se muito de coração, de verdade, desse impacto que é uma televisão que é muito mais, talvez, mais coração e menos bunda, mais realidade, mais transparência, um pouco mais de improviso, né, de uma cultura um pouco mais iluminada do que essa coisa plastificada, embalada, tratada de uma maneira marqueteira. Eu acho que isso é bastante ruim. Agora, talvez eu possa falar sobre coisas específicas, não sei se vale por aí ou não. Bom, o que falta na televisão, eu acho que é autenticidade, algumas coisas que sejam autênticas, que emanem de vários locais do país e não de 2 cidades ou de 50 pessoas. Eu acho que o que falta é vir mais de muitos lugares. Não que isso não que seja uma programação xiita, que abrir espaço, cota, nada disso que vem, mas eu acho que existe pessoas, provavelmente apresentadores interessantíssimos, perdidos no Amazonas, entendeu? Talvez existam repórteres maravilhosos lá no interior de Santa Catarina, talvez existam assuntos, ideias para programas que a gente não consegue detectar. A gente vem muito em fórmulas prontas.
A gente está muito preso nas grandes vendedoras de formato, Endemol, Fremantle e outras, que já vêm com formatos prontos. Mas isso facilita muito a tarefa do programador de uma televisão, que muitas vezes já viu o formato vem, olha, isso aqui nós temos, ele foi exibido em 18 países, ele teve média de audiência tal, ele cresceu aqui, no país tal, ele vinha de um programa jornalístico, ele cresceu a audiência da emissora em 3%, 5%. Então, eu acho que falta mais essa abertura para essa coisa, esse mergulho em outras ideias, que não sejam as ideias já prontas. Eu acho que a televisão aberta, principalmente, trabalha com formatos muito já prontos. Tem pouco risco da televisão aberta hoje. Eu acho que a gente precisaria arriscar mais. Eu acho que talvez essa seja uma palavra boa para usar para a televisão. Falta mais risco na televisão, mais autenticidade, mais verdade, mais coração e menos marketing, menos essa cultura da fofoca ou essa cultura da violência, desse cotidiano desse mundo cão. Eu acho que talvez seja por aí. Bom, eu acho que a televisão, como qualquer outro meio de comunicação, depende da sua audiência. Uma televisão sem audiência não é uma televisão, ela deixa de existir. Agora, se a televisão é refém do Ibope ou não, fica a questão. O que a gente tem hoje é apenas um instituto aferindo essa audiência. Um outro instituto seria muito bem-vindo. E a maneira como isso vai ser aferido vai ser modificado, porque você vai ter outras telas. A hora que eu estiver navegando num celular, eu vou ter outras maneiras de aferir isso. Então, quanto mais específica for essa aferição, acho que é melhor para todo mundo, porque a gente vai saber onde estamos indo e com quem estamos falando. Mas também não acredito muito que as televisões só sobrevivam com grandes audiências. Você tem ainda hoje, nós vemos em tantas bancas de jornal, tantas revistas, com tiragens muito limitadas. Elas também trabalham no aspecto da segmentação. Então, eu acho assim, a audiência é bom, tem que ser aferida, quanto mais precisa, melhor, quanto mais independência do instituto, melhor, quanto maior o número de institutos medindo audiência, melhor, para que a gente não reste dúvida, como em alguns momentos a gente passou. Bom, tem um aspecto que a televisão, como a televisão é mercado, a televisão é audiência também, a televisão sem audiência não é televisão, ela não existe. Então, existe essa vontade de crescer o seu número, a sua plateia, sempre. Eu quero fazer um programa que dê audiência. Só que existe um caminho na televisão comercial, que é um veículo do capitalismo por natureza, de querer crescer e aumentar a sua base de espectadores. Só que, muitas vezes, em grande parte das vezes, em detrimento de uma reflexão sobre que conteúdo seria bacana ter. Então, eu estou colocando o que eu acho que vai dar audiência. Então, se eu tenho um programa de auditório, entra um cara que pula numa perna só e consegue assobiar e bater em 4 pratinhos, e a audiência naquele momento, que eu tenho uma aferição imediata do Ibope, eu vejo que eu cresci de 12 para 13 pontos, esse cara é capaz de ficar sendo entretido, fique mais, subiu para 14 pontos, fica aí pulando num pé só, 15 pontos, esse cara não vai sair do programa. Esse cara é capaz de ficar 20 minutos no programa pulando numa perna só, porque é isso que o público quer ver. É isso, imediato, essa coisa da audiência imediata é muito forte. Num programa de auditório ao vivo, estou falando especificamente desse caso, mas isso funciona também para a novela. Bom, a novela escureceu, ficou com cenas noturnas, caiu a audiência, porque ficou muito no exterior noturno. Opa, vamos mudando, não tem mais noturno, vamos trabalhar mais diurno. Cenas de praia, a audiência cresce, cena de praia. Portanto, o autor vai criar mais cenas de praia, ou ele é pedido, instado a criar mais cenas de praia, para poder ter mais audiência. Agora, se isso faz bem para a trama ou não faz bem para a trama, isso é menos importante. Ou seja, a televisão tem, sim, um link direto com a audiência. Isso interfere dentro do seu próprio conteúdo. Então, a televisão vive no seu cotidiano
com a questão da audiência como uma das suas máximas, se não a sua máxima. Qualquer programador de televisão no mundo tem a sua televisão, na sua sala, uma tela maior com a sua programação, as telas dos concorrentes principais ao lado e a tabela do Ibope gigante também. Então, você está sempre falando e olhando. O que aconteceu? Por que está caindo? Aí ele está olhando, ele está vendo. Ele está vendo por que o outro está subindo. Está subindo porque entrou um cara que está pulando num pé só lá na audiência. Está subindo porque entrou o programa de polícia do outro lá que teve um assalto lá e mataram 6. Pô, se o cara matou 6 naquele dia, naquele programa de polícia, com certeza a audiência dele vai subir para cacete. Então, daí o cara fala, subiu porque... Ou seja, a televisão, sim, está ligada à audiência de uma maneira visceral. Isso pode ser levado para o bem e para o mal. Eu não acho que exista uma dicotomia entre qualidade e quantidade. Eu acho que tem coisas que podem ser muito boas, se bem que isso é subjetivo, com grande audiência. E vice-versa, coisas muito ruins com grande audiência. Esse conceito é um pouco subjetivo. É uma coisa que a gente teria que aprimorar para entender o que é o bom, o que é a qualidade. Talvez um pouco, se a gente vai para um lado, fica um pouco pejorativo, falar que programas de grande audiência são os programas que têm a pior qualidade. Eu não acredito nessa fórmula. Eu acredito que você pode ter programas de grande qualidade com grande audiência também. Um programa de grande audiência não quer dizer que ele tenha grande qualidade, jamais. Eu acredito no programa de grande audiência com grande qualidade, em um programa de péssima qualidade com grande audiência. Então, a audiência aí é circunscrita ao programa que a gente está falando, ao produto que a gente está falando. Mas eu acredito muito no programa de pouca audiência e de grande qualidade também. Assim como pouca audiência pode significar pouquíssima qualidade. Então, eu acho que a audiência e qualidade não estão necessariamente juntos. A tendência da televisão aberta hoje, quando a gente olha o espectador, o crítico ou o estudioso, vai dizer aquilo que tem grande audiência, ele é ruim, ou ele tende ao ruim. O que é o ruim? É aquilo que traz uma informação inverídica? É aquilo que trata de assuntos chulos ou de pouca importância, programas de fofoca, auditório e músicas bregas? Esse é um programa ruim? Então, acho que aí a gente trabalha um pouco dentro do subjetivo. Eu, com certeza, aquilo que faz sucesso, que pega a grande coisa, reflete o país. Né? Se você tem uma música que é sucesso nacional, ela reflete o país, a cultura do país, o país naquele momento. Ela fez sucesso no país naquele momento. A televisão, ela é muito sensível ao mercado. A televisão aberta, ela é muito sensível a como as coisas funcionam. Então, se você nivela por baixo, né, se você tem uma cultura, isso assim, aí sim, quantidade de informação, qualidade cultural das histórias, aí talvez você possa dizer, você tem que realmente nivelar por baixo, porque você vai atingir um maior número de pessoas. Quanto maior eu vou qualificando, talvez, o meu produto culturalmente, artisticamente, que eu necessite de um repertório maior para poder observar aquele produto, ou para poder fazer uma conexão com aquele produto, claro que a audiência vai cair, porque a pirâmide continua sendo assim. Então, mas não é só no topo da pirâmide, ou no tamanho do repertório, ou nessa quantidade de informação que está o bom programa de televisão. O bom programa de televisão também pode ser popular e também pode levar à grande massa. Eu acho que a audiência, ela guia a expressão artística. A ideia de que a expressão artística tenha que ser algo levado a uma torre de marfim e a gente culpabilize a televisão porque ela não veicula essa coisa de qualidade, não é assim que eu penso. Mas eu acredito sim que você possa fazer muito boas tramas que se encaixe dentro desse veículo de televisão. Então, eu imagino assim, nem tudo é para todos.
Tem que ter essa reflexão. E a gente não pode ser xiita, a televisão só põe média, só põe filmes e tal, porque ela... Mas é assim, a televisão, a massa, como eu estava falando, a massa é mais baixo. O repertório da grande maioria das pessoas é mais baixo. Então, você tem que falar de uma maneira mais popular. Você tem que trabalhar com filmes que sejam mais populares. Você não vai poder exibir um filme do Lars von Trier no horário nobre de uma grande emissora de massa. Você não vai poder fazer isso, não vai ter audiência. E, portanto, não vai funcionar. Mas ele deve ser exibido numa outra emissora segmentada. E se ele não for exibido numa televisão segmentada comercial, deve haver um canal governamental que exiba esse produto. Eu acho que tudo tem que estar na televisão. A televisão pode tudo. Existe essa força do mercado, mas existe também o que deveria ser uma força regulatória do governo para conseguir fazer com que todos os conteúdos pudessem aflorar e as pessoas pudessem se expressar de uma forma ou de outra. Bom, hoje em dia, quando a gente olha para as televisões abertas, é uma briga de foice, onde vale quase tudo, mas é uma briga muito forte. É uma briga onde a gente conseguiu ver alguns limites, né? Houve alguns casos que talvez balizaram, até aqui, não posso, aqui foi demais, aí eu vou ter que voltar atrás. Né? Então, a gente sempre vive... A sociedade civil, a imprensa, ela sempre vive balizando um pouco isso, e isso reflete a sociedade que a gente vive hoje. Acho que a televisão é um grande espelho da sociedade que a gente vive hoje. Então, se a gente tem um programa que ele fala de polícia e de violência ao vivo durante 2 horas, ele tem audiência, ele vai ficar no ar. Você poderia advogar, poderíamos ter outra coisa? Poderíamos ter outra coisa. Qual é a solução para que ele tenha a mesma audiência do que isso, do que esse programa? Ou será que é isso que a população quer realmente ver? Né? É uma questão. Bom, todo meio de comunicação ele tem os seus limites, sejam seus limites de produção, sejam seus limites de conteúdo, sobre o que você vai abordar, de que forma você vai abordar, como você vai comunicar. Você tem que, de alguma maneira, entreter e manter o seu espectador ligado em você para você passar a sua história. Agora, existe uma coisa entre o limite da regulação e a censura. E isso também, eu acredito, que seja regulado pela sociedade civil. A sociedade civil tem esse poder, muitas vezes com a mão do governo, mas muitas vezes a sociedade civil tem, ela percebe quando foi demais. Quando aconteceu um evento no Big Brother, de um cara tal, transou ou não transou com a menina, a sociedade civil se manifestou e falou, pô, ele passou do limite. Quer dizer, a sociedade se autorregula, eu acho. O programa já vem com aquela, hoje, com um selinho, livre para todas as idades, 12 anos, não sei o quê. Eu posso discordar, eu acho que tem programas que não deveriam ser vistos por garotos de 12 anos, tem cenas de novelas que são bem duvidosas. Que horas você pode... Propaganda de álcool, por exemplo. A que horas você deve incentivar o consumo de álcool? Você pode incentivar o consumo de álcool fazendo propaganda. São questões que estão aí, estão sendo discutidas no governo, discutidas pelos órgãos competentes, né? E é claro, você tende a aprimorar. Eu, por exemplo, com relação à propaganda infantil, eu sou totalmente contra. Eu sou contra. E aí o comércio que produz brinquedos fala assim, eu sou a favor. E você vai ter que regular isso de alguma maneira. Então, eu acho que isso é uma questão que está sendo discutida. Você simplesmente, de uma hora para outra, você não vai baixar leis, mas você vai discutindo e vai aprimorando isso. Eu espero que se aprimore para melhor. Eu acho assim, primeiro, numa televisão, eu não sei se seria a televisão ideal, porque essa televisão ideal ela vai passar por tantas questões para você ter uma televisão ideal, nem acredito nessa televisão ideal. Eu acho que a televisão ideal é justamente a pluritelevisão, né? A televisão que tenha tudo, seja aberta o suficiente para ter tudo. Eu jamais regularia a televisão por um tubo mais fino,
com uma cultura mais elevada, com artes mais bacanas e proibindo manifestações de baixa cultura, ou bregas, ou o que quer que seja. Mas algumas coisas eu acho que eu faria. Eu não teria propaganda de álcool na televisão, eu não teria propaganda de salgadinhos na televisão, eu não teria propaganda para criança na televisão. Então, começando da parte do break, eu já começaria cortando uma série de coisas radicalmente. Eu evitaria, nessa televisão, eu evitaria programas policialescos que ficam fomentando a violência ou se aproveitando dessas fraquezas humanas que gostam dessa realidade, que vê essa realidade. Eu teria uma televisão que fosse aberta justamente que conseguisse espelhar ou trazer coisas das regiões, não programas regionais ou coisas folclóricas, não tem nada a ver com isso, nada a ver com isso. Seria uma televisão se tivesse uma inteligência que me emanasse um pensamento bom, o interessante, eu teria que ter um espaço para esse cara caber no meu time. Essa é uma televisão ideal, né? Esse é o sonho de uma televisão ideal, né? Onde eu conseguisse todos estivessem envolvidos na programação de uma televisão, né? Não só a visão de cima, política, econômica, que ditasse o que deveria ser feito. Seria uma televisão que talvez não se preocupasse com a audiência, né? Essa seria a televisão ideal, onde você pudesse ter essa emanação, esse espelho de tanta criatividade, de tanta coisa interessante, de tanta informação pertinente, de tanto dado bacana que você conseguisse colocar e espelhar isso em programas de televisão das mais variadas ordens. Bom, o programa Fábrica do Som, que é um programa que não foi muito conhecido no Brasil inteiro, porque era da TV Cultura e era exibido em São Paulo, Brasília e Porto Alegre, foi uma catarse em São Paulo, quando ele existiu, feito no Sesc Pompeia, que era um programa que tinha bandas musicais novas, né? Os Titãs tocaram lá pela primeira vez, na televisão, Barão Vermelho, era uma época muito de ebulição. Quando eu entrei, fui chamado para o programa, eu nunca quis ser um apresentador de televisão, e o programa era caretíssima. Eu tinha que ler umas fichinhas. Era um programa para o chamado Universotário. Era um programa muito careta. Eu apresentava com uma menina e a gente lia fichinhas e chamava cantores novos e tal. O programa começou a se desvirtuar porque eu saía completamente deprimido quando terminava a gravação. Então eu fui me deprimindo. Nos primeiros 6 programas eu fiquei muito deprimido. E depois começou a acontecer o seguinte, a plateia foi enchendo no Sesc e entre uma troca de banda e outra, tinha que trocar todo o palco, que demorava às vezes 15 minutos, 10, 15 minutos para trocar a bateria, todo o som, desplugar, entrar. E aí eu tinha que ficar entretendo o público, fazendo piada, dando prêmio, chamava o público para participar, cantar. Isso aí começou a ficar interessante, isso começou a entrar para o programa. Aí eu comecei a entrar com essa verve glauberiana, com esse espírito do chacrinha ali, eu tentei... Isso era o que me motivava. Então, o programa, eu acho, ele tinha partes musicais, revelação de novos talentos, que nem era tão interessante. Ele tinha a mostrar os novos grupos, tipo Titãs, Barão, que fechavam o programa, né? Eram grupos já um pouquinho que estavam querendo aparecer, que eram muito interessantes, mas a grande força do programa, um programa muito lembrado, principalmente pelo envolvimento do público. O público participava, era o público dentro do palco. Era um teatro de arena, plateia assim, e o palco aqui. O público participava. E era, politicamente, 83, 84, final do regime militar. Saímos do regime militar em 85, então era uma época que as pessoas queriam muito falar. E eu botava as pessoas no palco para falar. Então, aquilo era catártico. Realmente ali houve uma catarse como eu poucas vezes vi na televisão. A ideia do público participar, molecada, participar de um evento, de um programa de televisão dessa forma. Eu acho que quando o Arlindo Machado fala que no programa Fábrica do Som, programa da década de 80, que era um programa de auditório,
e que eu era delirante, desorganizado, caótico, enfim, e que isso lembrava o programa Abertura do Glauber, o Arlindo estava totalmente certo. Tão certo que é o seguinte, para eu entrar no programa, antes de eu entrar no programa, no palco, eu tinha uma fita gravada com o Abertura do Glauber e com os programas do Chacrinha. Então eu assistia esse VHS antes de sair de casa e eu vinha muito pilhado por esses dois caras, pelo Chacrinha e pelo Glauber. Então, quando eu entrava, eu estava sempre com isso muito presente. O Glauber foi uma fonte que eu bebi sem temor. Então, era isso mesmo. Bom, eu fui um cara que, no final da década de 70, optei por fazer o curso de rádio e televisão na ECA. Ninguém queria fazer televisão. Televisão era o veículo do sistema. Você tinha que, se você ia trabalhar com comunicação, na Escola de Comunicações e Artes da USP, por exemplo, você ia trabalhar com jornalismo, que tinha classe noturna de 100 alunos, ou você ia trabalhar com cinema, que a gente vinha todo do cinema novo, tinha toda uma tradição do cinema de autor fortíssimo, não havia cinema brasileiro comercial, era você estar, a palavra comercial era você estar se vendendo para o sistema. Agora, você imagina você pensar em fazer televisão. Não tinha, não era... Então, para vocês terem uma ideia, jornalismo tinha 100 alunos, eu acho que cinema devia ter 20 ou 30 classe, televisão tinha 5. Quando, nessa época, final de 70, que era o regime militar pesado ainda, começo dos 80, a ideia era tentar fazer uma nova televisão. Era pensar na chamada, a gente chamava de televisão do terceiro milênio, que é o século XXI. Nós vamos fazer a televisão do terceiro milênio. E a gente criou um grupo de televisão, que era a TV Tudo. O nosso lema é: tudo pode ser um programa de televisão. Tudo pode virar um programa de televisão. O que é isso? Isso é hoje. Tudo pode virar um programa de televisão. Tudo. Tudo. A internet vai se abrir, tudo. Tudo vira. Tudo é reciclado e vira um audiovisual. No nosso primeiro fazer televisão ali, né, criar uma televisão do nada, numa escola de comunicações, equipamentos falidos, quebrados, estúdios abandonados, a gente limpou de vassoura, construímos, mexemos pneu de caminhão, a gente levantou, a gente passava 18 horas na escola, levantando uma escola para fazer televisão. Só que o nosso método era esse método caótico, onde todos fazem de tudo, e a gente gravava o evento que a gente queria gravar, gravava a gente gravando o evento, gravava a crítica de quem nos criticava, gravava o elogio, gravava o chão onde a gente estava. A gente tinha uma fobia de registro, de meta-televisão imensa. Então, esse processo de criar a televisão foi um processo de tentar falar tudo ao mesmo tempo agora para todo mundo. A gente tinha esse grande desejo de fazer essa televisão nova do terceiro milênio. Bom, eram dois viés, porque dois vieses. No começo da década de 80 veio o primeiro videocassete, o VHS surgiu nessa época, não tinha equipamento portátil. Só podia fazer televisão as grandes emissoras de televisão, porque elas detinham os modos de produção. Então, não existia produção independente, gravar com câmeras de qualidade, isso não existia, você não podia produzir isso. Mesmo quando surgiu o VHS não podia, você não podia gravar uma coisa em VHS, um produto VHS, editar em VHS e levar para a televisão. A televisão fala assim, não tem padrão de qualidade, não tem número de linhas suficiente, não vamos exibir. Então, com isso, fechava. Você tinha só as televisões com seus meios de produção e ninguém mais podia produzir. A produção independente, nascente naquele momento, começou a trabalhar com uma outra fita chamada Umatic, que tinha um pouco mais de qualidade. Aquilo acabou, algumas coisas conseguiram começar a entrar dentro da televisão. Mas nós queríamos entrar dentro dessas emissoras. A gente esteve na Band, a gente foi produzir coisas, quer dizer, a gente tinha um viés também comercial. A gente não pensava que a gente ia fazer uma televisão de arte dentro da televisão comercial. A gente queria fazer televisão comercial, sim. E alguns programas, por exemplo, como a televisão, coisas simples, vários procedimentos que a gente começou a colocar na época, depois viraram, hoje é lugar comum, absoluto. Por exemplo, uma entrevista, quando você entrevistavam,
tinha um cara saindo do, sei lá, do fórum, ou um jogador de futebol vai dar uma entrevista. O cara entrevistava o jogador de futebol e a entrevista demorava 5 minutos. Eles colocavam no ar 30 segundos. E os cortes, a união entre uma coisa e outra, eram omitidas. Porque quando você editava, eles colocavam um insert de um outro cameraman, das mãos do jogador. Então o jogador ficava o pensamento dele, que demorou 5 minutos, ficava com 30 segundos, bem articulado, ou só com a essência. Mas ele não revelava o corte. A gente começou a editar sem corte. Aliás, com corte, mas revelando o corte. Então o jogador pulava. Não, porque eu acredito que o jogo foi muito bom. Amanhã nós vamos ter estamos preocupados com o Guarani, pretendo me transferir para a Europa. Então, quando a gente mostrou isso, a televisão falou, mas não, vocês não sabem editar? Isso está errado. Vocês estão fazendo tudo errado. Eu falei assim, não, a gente quer revelar o corte. A gente não quer mostrar que não tem corte. A gente quer revelar o corte porque a gente quer revelar como a televisão é feita. Aquilo era um absurdo, você revelar como a televisão é feita. E isso não era em detrimento ou em busca de uma televisão. Aquilo também era bom, tanto é bom que hoje é assim que se faz. Hoje em dia, às vezes tem um flashzinho branco, etc., tem alguma coisa assim, mas você vê que foi editado tudo daquela maneira que você enxugou. Você está mostrando a tua maneira de produzir. E isso não cai à audiência de ninguém. A gente sabia disso na época também. A gente sabia que o que era de verdade era uma coisa forte. Hoje, todos esses realities, tudo isso que é baseado em verdade, no começo da década de 80, a gente tinha nítida certeza de que a verdade, de que o comer o real era um grande barato. Que é hoje o que se faz hoje em dia. Né? A ideia não é pegar um show de música, envelopar, colocar ele todo iluminado, uma plateia, mandar vir a plateia toda bem vestidinha, um cara que pede para aplaudir, as câmeras que rodam, um cara canta em playback, nem é ao vivo. Então você tem um programa plastificado, super bonitinho, com um cara cantando super certinho, afinado, porque já é um playback, aquelas menininhas batendo palma, e o apresentador faz 4 perguntas idiotas, padrão, o cara responde. Não é isso. Essa televisão plastificada não é isso. Você tem que ter o que vem de verdade. Isso é que pega. Eu quero ver o outro. Eu quero ver o outro. A televisão tem essa capacidade muito radical de conseguir ver o outro. A nossa tendência era aproximar o espectador, pegar o espectador, né, Glauber na abertura, trazer ele para dentro e fazer com que você viva aquela realidade. Isso hoje é o que a gente está fazendo, pegar e levar o cara, programa policial, leva o cara ao vivo, vai lá para estamos aqui, o Big Brother faz isso, os grandes filmes nacionais hoje são baseados em histórias reais. Então a gente tinha a coisa da realidade, né? Tudo pode ser um programa de televisão, como uma máxima, porque eu acredito muito nisso. Ver o outro, procurar o outro. Né? Essa mídia quente, essa mídia porosa que é a televisão, ela tem em si essa característica que quando você edulcora, quando você adoça, quando você põe o glitter, você rompe, você perde isso, você não está usando aquilo que ela tem de melhor. Bom, o TV Mix foi um programa da TV Gazeta, acho que 88, 87, que foi um programa também bastante inovador. Era um programa que teve a sua gestão na mão do Fernando Meirelles, que me parece que se baseou num programa canadense, onde você tinha o formato de pizzas, né? Olhando o programa, ele era todo fatiadinho, uma série de quadros e tal. Eu dirigi o TV Mix, que ele ia das, acho que 8 da manhã até mais ou menos 12h30, 1h. Chamava de TV Mix 1, a primeira parte, das 8 às 10, e das 10 a 12h30, o TV Mix 2. Era um programa que realmente ele era muitos quadros criados, você tinha jornalismo, você tinha informação, você tinha quadros, esquetes de humor, você tinha câmera aberta, que era uma câmera que ficava lá na Paulista, recebendo as pessoas que podiam dar seu recado, cantar uma música, falar de um show, etc. Quer dizer, era hiper poroso, né? Uma câmera aberta. Câmera aberta! Descia, era o Ale Primo que recebia as pessoas lá embaixo. Você tinha um giro na redação, onde tinham pessoas que estavam ouvindo as rádios,
para ver se tinha algum assunto interessante, para poder repercutir. Então, era uma televisão que era quente também, bem quente, porque ali, se acontecesse alguma coisa em São Paulo, era uma televisão, Gazeta, uma televisão local, se acontecesse alguma coisa em São Paulo, a gente estaria sabendo do que estava acontecendo. E as pautas, normalmente do programa cotidiano, começava com uma leitura de jornais, célebre leitura de jornais, quer dizer, a Folha de São Paulo hoje noticia que... Então, você tinha como se informar, né, sobre o que estava acontecendo de uma maneira nacional, internacional, os assuntos estavam colocados ali. Depois, pouco a pouco, aquilo vinha. Tinha um comentarista que comentava, tinha um colunista que falava sobre teatro, por exemplo, ou tinha... E as pessoas foram vindo. Conforme a gente formatou o programa, pessoas vinham se oferecer e a gente ia buscar, abria novos quadros para poder entrar com aquilo. E teve... Falando sobre esse programa, teve coisas assim inéditas, assim, ou curiosas, no mínimo. A Condessa Giovanna Tivetta era um homem, o Luiz Fernando, que se vestia de mulher, de condessa, e ele era o âncora, das 8 às 10 e pouco. Eu acho que foi o primeiro personagem feminino, homem vestido de mulher, que jamais ancorou um programa na televisão brasileira, que eu tenho a notícia, né? E era muito estranho, porque era um homem vestido de mulher que ancorava o programa. Total, chamava matéria, chamava break, chamava lá embaixo e tal. E era uma figura muito... Mas era condessa, italiana, que tinha uma pegada assim. E esse tipo de informalidade ou de estranheza chamava muitas pessoas para o programa. E os jovens estavam presentes ali, porque sabiam que era um programa de verdade. As coisas estavam acontecendo ao vivo, a Gazeta não tinha dinheiro para quase nada, então você tinha que produzir quase tudo ao vivo, tudo acontecia ali. Não tinha nada muito pré-gravado, poucas matérias eram gravadas pelos chamados abelhas, que eram caras com uma câmera, e eles iam com um microfone, entrevistavam e voltavam e estavam prontos para editar a matéria. Que é a maneira como se faz muita coisa hoje. Eu sinto falta dessa leveza, dessa agilidade, ainda mais com as câmeras de categoria que a gente tem hoje. Então, esse tipo de pegada era muito interessante. E coisas assim, extraordinárias vinham. Por exemplo, eu chamei o Ciro Pessoa, que é um poeta e que foi um dos membros dos Titãs no começo, para vir para o programa, e ele ficava lá junto do gerador de caracteres, e ele entrava com frases, com poemas, com coisas lúdicas, ao vivo, sem ingerência. Então, eu estava lá uma entrevista com, sei lá, um ator, e de vez em quando entrava embaixo uma frase que vinha do além, um poema, Drummond de Andrade, e não tinha a ver exatamente, a gente não estava fazendo uma coisa, né, informando sobre aquele assunto que está sendo dito, mas isso amplia o volume, o grau de informação. Você tem muito mais informação, você tem que refletir sobre 2 assuntos ao mesmo tempo. Né? Coisa que a televisão não fazia, em hipótese alguma, era A, B, C, né? Abre hipótese, tá, o conteúdo, fecha a matéria, tá. Então, esse tipo de coisa era um ruído muito grande, poético, mas que tinha a ver com o nosso público. O nosso público estava já, muito antes da internet, já afim de mais informação ao mesmo tempo, e não só aquele tati-bitate de toma lá, da cá, que a televisão sempre teve. Bom, eu acho, primeiro, a televisão trabalha muito mais com o verbo do que com a imagem. Acho que isso talvez seja um dos primeiros diferenciais. Quer dizer, você tem muito mais... você caminha muito mais para a narrativa do diálogo do que propriamente da narrativa de imagens, fazer a narração de um determinado drama através de imagens ou de tempos mais mortos entre aspas. Quer dizer, eu acho que a televisão tende a essa questão do verbo com muito mais veemência do que o cinema. Então, logo de cara, quando você vai pensar em alguma coisa para a televisão, ela normalmente caminha para esse lado. Mais diálogos, tem uma rapidez maior. Eu acho que o tema também, você tem que estar trabalhando com temas mais, não cotidianos, mas com temas mais populares, talvez. Você não vai poder entrar numa trama muito sofisticada ou muito complexa. As tramas têm que ser mais simples. Em termos de fotografia, você também não vai poder trabalhar com um filme branco e preto, com uma fotografia muito diferenciada, porque não é esse o universo que a televisão está acostumada.
Você vai trabalhar com planos mais fechados do que planos mais abertos. Tudo bem que isso talvez agora mude com o tamanho das telas, talvez até isso mude um pouco, a gente consiga, e o HD, né? Talvez aí no futuro a gente consiga ter planos com maior quantidade de planos mais abertos, diálogos em planos mais abertos e tal. A televisão tem vários caminhos. Por exemplo, no cinema, se você tem personagens falando fora de quadro, personagens de costas e tal, é totalmente aceitável, né? Na televisão, dificilmente isso acontece. Quando você vê isso, é porque é um produto que é feito por um diretor e pouco tempo. Você não tem, o cara está sempre falando para você está sempre vendo a pessoa muito bem, né? Você não tem programas escuros na televisão, né? Programas muito noturnos na televisão. Então, tem uma série de características que a televisão já tem em si, que são guardrails ali, são pequenas casinhas que você tem que trabalhar dentro delas para poder atuar bem no meio, né? Bom, Amores Expressos é uma série de 16 episódios de 24 minutos de literatura, turismo e amor. É uma série onde 16 escritores foram para 16 cidades no mundo com a incumbência de escrever um romance baseado naquela cidade, ou que se passasse naquela cidade. Esse era um projeto editorial, um projeto de livros. E eu fiz a série, junto com a Stella Renner, em cima, documentando a experiência desses autores escrevendo o livro. Então, nós fomos nessas 16 cidades no mundo, que vai de Pequim, Nova York, Buenos Aires, Cidade do México, Cairo, Bombaim, Dublin, etc., acompanhar a vivência desses caras. O documentário de 24 minutos é como é estar vivendo nessa cidade, como é escrever um livro, quais são os problemas que você teve, que você está tendo, o que você espera, o que você já tem, onde você mora, onde você janta, o que você faz no seu dia a dia. Esse era o espírito da história. Agora, o modo de produção disso, que eu acho que vale a pena ressaltar é o seguinte: a gente tem cada vez mais equipamentos de excelente qualidade, baratos, Full HD. Essas câmeras que estão me gravando aqui hoje, por exemplo, são câmeras de excelente qualidade e que podem ir para o cinema. Você pode ampliar essas imagens do tamanho de uma tela de cinema, e as câmeras têm o tamanho de uma câmera fotográfica. Elas também são uma câmera fotográfica. O que isso quer dizer? Elas têm uma portabilidade muito grande, um custo muito baixo e uma qualidade excepcional. Com isso, com essa mudança, com o surgimento dessas câmeras, surge a possibilidade de se fazer novos produtos com um novo modo de produção. Para vocês terem uma ideia, esses documentários, foram 16 documentários, eu captei 10 e a Stella captou 6. Eu fui para Tóquio, Pequim, Berlim, sozinho, com uma pequena pré-produção de quem era, que estava lá, conversei, autor, e-mail, não sei o quê, e chega na cidade e foi realizado sozinho. Tudo bem, é um pouco radical fazer um documentário sozinho? É, mas é possível. Captei som, captei imagem, botava a imagem assim, a câmera assim no tripé, fone de ouvido, ficava do outro lado da câmera, fazendo as perguntas, passeei com o autor pela cidade, um dia, no outro dia eu captava imagens mais classudas da cidade, mais postais, ou imagens mais andantes pela cidade, misturamos isso e virou o projeto Amores Expressos. Quer dizer, foi uma experiência radical de você fazer uma pessoa como realizador inteiro, mas com duas, você pode fazer projetos belíssimos, com grande mobilidade e que provavelmente vão fazer coisas que uma equipe de 8, que é uma equipe tradicional de um pequeno documentário, não conseguiriam fazer. Porque estariam com o peso de uma van, equipamentos, luz e tal. Então, de repente, um cara que trabalha com um pouco de fotografia, o outro som e produção, então uma dupla, é capaz de fazer excelentes produtos. Esses produtos vão surgir, com certeza, porque eles vão em lugares, vão fazer coisas com um custo mínimo que ninguém mais é capaz de fazer.